Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa a partir de agora, neste dia 30 de agosto de 2017. Atualidades Pampa, o seu programa de todas as noites, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, com os acontecimentos do estado, do Brasil, do seu município. Falando em estado, o governo do estado do Rio Grande do Sul, pelo 20º mês seguido, vai parcelar o salário dos seus servidores. Porém, acho que nunca o parcelamento fez um corte tão baixo como este mês. Somente R$ 350 será depositado na conta dos servidores agora nesta primeira parcela. 47%. O que demonstra realmente o caos ou o problema seríssimo e que se agrava a cada mês a situação financeira do nosso estado. Isso que R$350. R$350. Isso que nós temos que levar em consideração, vamos alertar que a parcela da dívida com a União, que venceria na quinta-feira no valor de R$148 milhões, não será paga pelo segundo mês consecutivo, lembra? O Estado está amparado por uma liminar do Supremo Tribunal Federal que suspende a vigência desta conta. Então, quer dizer, a situação é bem mais grave ainda do que isso parece. É muito mais grave e é uma bola de neve, né? Porque daí as pessoas não tendo o seu salário, os supermercados não vendem, o comércio não vende, o dinheiro não circula. E todo mundo é afetado com esse parcelamento do salário. E aí tu imaginar uma família, um cidadão que seja viver com R$350, como é que vai fazer? Para pagar suas contas, suas despesas. Mas esse mês, no caso, né? E o grande problema, acho que as contas, elas têm multas, né? De atraso. Quem vai pagar essa multa? Quem vai pagar essa conta? Como faz? Complicado. Ontem, Mário Barcelos, tu falaste aqui, nós falamos aqui sobre a morte, os assassinatos diários do pessoal do tráfico e que tem a ver com o que está acontecendo com a guerra entre traficantes, entre bandidos, e sabe-se que é uma represália, uma convulsão que está acontecendo dentro do presídio central da nossa capital aqui, que está passando por uma situação cada vez mais crítica, e um novo capítulo está se desenhando na situação essa que envolve especificamente... Quem manda na prisão? A pergunta é quem manda na prisão? E esse é uma situação que envolve exatamente 164 detentos do presídio central aqui de Porto Alegre. E nesta quarta-feira, depois de uma reunião entre a Brigada Militar e a SUSEP, a Superintendência de Serviços Penitenciários, ficou decidido que os homens que estavam alojados, se é que pode-se dizer que as pessoas estão alojadas no pátio da prisão, que somam esses 164 detentos, serão alojados no pátio vão ser transferidos para outras cadeias do Estado. Não existe um prazo ainda, uma vez que é preciso conseguir vagas em outras prisões, mas é uma forma que eles estão encontrando para ver se conseguem minimizar este problema que é exatamente dentro da cadeia que está acontecendo. A que ponto nós chegamos, dona Magda, quando os presos mandam na cadeia? Eles tiraram de dentro das celas os presos e eles são obrigados a dormir no pátio. São obrigados a dormir no pátio. Para mostrar que eles estão mandando. Que eles mandam, que é a brigada que manda. Está muito complicado isso. Mas a nossa situação aqui continua. A nossa situação aqui na nossa bancada. Carla Krieger continua doente com uma licença, não, uma virose. Uma virose. Gustavo Vitorino voltou para Esteio, de onde não conseguiu sair hoje. Expo Inter, está preso na Expo Inter, está preso. Aliás, eu fui a Esteio. Você namorou de uma vaca. Depois tu vai aguentar quando ele voltar. Aliás, hoje eu estive lá na Expo Inter e conheci, assim, não entrei porque não tinha ninguém lá na hora que eu fui no horário do meio-dia. O nosso diretor Alexandre Gadret, que será o nosso presidente a partir de janeiro de 2018,
estava lá porque ele é vice-presidente da Federação e hoje o evento ao meio-dia era a edição especial do Tá na Mesa na Expo Inter, quando fizemos a entrega de uma premiação do agronegócio. Mas lá não estava o restante do pessoal lá na Casa da Pampa, mas a Casa da Pampa na Expo Inter é uma coisa enorme, é uma mansão. Eu vi as Não é uma casa, é uma mansão. Eu gostaria de morar lá. Eu moraria muito melhor se eu morasse na Casa da Pampa, lá no Parque de Exposições. Eu nem falo. É impressionante, que é de lindo lugar, sem dúvida, acho que é a mais bonita de todas as casas que tem lá de veículos de comunicação. E também voltou ao nosso convívio agora o grande artista, o dono. Obrigado pelo artista. Mas ele é um artista. Nós saímos ontem daqui do programa e quero dizer aos senhores que fomos lá confraternizar com os amigos, convidados e compradores da arte de Chicão O comprador era para dar uma força pro pessoal que trabalhou no bastidor. Mas estão lindas as fotos mesmo do Chicão Tofani, né? Olha, parabéns ao Antares Martins. Mas uma produção maravilhosa. Eu quero saber. Ele melhorou, Chicão? Para o telespectador entender, Magda e Marne, tu não foste. Tinha ali todas as fotos expostas, né? E aí tinha uma que estava coberta. Aquela foi censurada. Foi censurada aquela? Foi. Mas aquela era um nu frontal? Como ele veio ao mundo, um pouco mais velho. Frontal um pouco mais velho. Qual era a ideia, Chicão? Como ele veio ao mundo com uns anos passados. Por que tu não liberou? Não, porque alguém fotografa aquilo, sabe o que acontece? Coloca no Facebook. Pode fazer miséria com eu aquela perco o cena. Facebook. Então, por isso? Exatamente. Só pra não... Pra não ter Também, problema. qual é a moral de botar a foto Porque a lá gente e achou que ia dar. Olha lá, depois, Neymar. Ali tem umas fotos, ali e vocês aí vão não ver. deu, aí deu um Olha a esse namorada problema. do Chicão. Aí o Chicão, aí estão algumas das fotos que estavam expostas ontem, não sei, elas continuam lá expostas? Não, foi retirado. Aquilo ali são pneuzinhos? Não, são pregas. Não, é o corpo dele, é o corpo de um homem de 59 anos. Segundo o Chicão, ele tem Que se pregas. cuida, olha ali, ó. Essa ali é uma muito funcional. quase desnudo, quase desnudo. Essa foi uma das fotos que eu achei muito bonitas. Né? Eu achei, não ri, Marne Barcelos, eu achei muito bonita. E vou dizer, olha aqui, Olha que medo. essa eu não é das minhas favoritas, tá bonita também, cada um tem a sua preferência, né? Agora, vou dizer uma coisa para vocês, precisa ser muito bem resolvido, Corajoso. ser uma pessoa que se garante para fazer um trabalho desses como o Chicão Tofani fez. Só o Chicão Tofani mesmo para fazer um trabalho desse. Só tendo personalidade. Exatamente. As fotos estão muito bonitas. Essa foto eu achei muito bonita. Essa aí. Desse estilo foi a que eu mais gostei. Tá? Foi a que eu mais gostei. Ficou muito bonita, as fotos são muito bonitas. O fotógrafo, que é o Antares, eu não conhecia pessoalmente. É uma pessoa mestre. muito A legal, Cris conhece, muito querido. E é um artista maravilhoso. Ele é maravilhoso. As fotos são realmente muito bonitas, o estilo de foto é muito bonito. Eu gostei muito, Chicão, que tu mesclasse com as fotos que tu faz com a Luciana, como a modelo. É para dar um quebra. Ficou muito bonito. As fotos que tu fizesse com ela, tem muito da tua cara, muito das coisas aí, ó. Essa aí, não sei se tem mais alguma dele com a Luciana, mas linda, tem umas. né? Primeiro que ela é muito bonita, fotografa muito bem. Corpo, hein? Os dois juntos fotografam muito bem e mostram tem umas coisas assim de. Porque ele fala muito de domínio sobre a mulher, de imposição masculina que ele Mas nada faz. apelativo, Não, coisa artística. Não, e as fotos que eles estão juntos, os dois estão vestidos. E as fotos são extremamente sensuais. Muito algumas bonitas. mais sensuais até que as fotos nuas. As fotos nuas. Porque às vezes a sensualidade não está apelada. Exatamente. Pelo Olha, contrário. parabéns, Chicão. Muito bonitas. Eu fico muito lisonjeado com o teu comentário, mas das gurias do programa aqui, pelo seguinte, porque esse estilo é um estilo diferenciado, que não chegou ainda praticamente no Brasil. Nós, em termos de número masculino, nós estamos na época do G Magazine, com o Alexandre Frota, que é um nu erótico, outra proposta. que é uma outra coisa, sabe? E essas fotos tem um detalhe, não tem Photoshop.
Não tem. Porque se você reparar, aparece até que eu sou um cara que tem muita pinta no corpo. Também é bem autêntica. Essência, sabe? Então, eu podia ter tirado. E a mulher do Antárcio, tu conhece ela, trabalha muito bem no computador, sabe fazer tudo. Eu digo, não, vai assim mesmo. Não, acho que tem que ser, porque senão tu tira... Aí eu vou virar um fake. Eu vou na beira praia, esse cara tem um rosto no corpo do outro. Esse cara é mandrake. É mandrake. Aqui se pega todas as situações. E outra coisa, Amanda, não seria possível levar 218 pessoas num hotel 5 estrelas, num restaurante do nível do Marquês, se eu não tivesse apoio dos meus amigos, que nem o Jefferson, que nem o Guga, Stumpf, o Jorge Alimon. O Paulo Alencastro. Rafa Malandro, todo esse pessoal aí, o pessoal que... Doutor Estevão, depois de Simonete, depois a gente vai esquecer alguém, as pessoas vão ficar magoadas. Telespectadoras também. Não, e o legal, tinha muitas telespectadoras, tava a Nádia Mustafa, tava a Nete Saldanha. Nete Saldanha. E estava a Maria do Carmo, aquela que é da loja das molduras. Como é que é o nome? Tava ela? Ultramoldura. Ultramoldura. Ali o Ayrton também do Carmo é um casal sensacional que me ajudaram muito. Fizeram uma moldura, uma réplica igual àquelas exposições, mas no devido tamanho que fazem em Nova York desse tipo de arte. Eu achei muito bacana. E ele é um cara muito... Eles são os amores, porque assim, ó, eu não sabia que eles eram das molduras. Eu conversei com eles achando que... Porque eles assistem o nosso programa, eles sabem que todas as pessoas que estavam lá, mesmo que ligadas à tua exposição, ao teu trabalho, todos assistem o nosso programa, uns mais, uns menos, um assiste toda hora. Que é o mais todas as pessoas assistiam o nosso programa. Foi um encontro muito bacana. E na realidade, Magda, eu convidei 300 pessoas com convite. Foram 218. Tá bom, né? E houve muita gente que não pôde ir e pediu desculpa, que estava viajando. Muitos não foram em função da Expo Inter. E tinha outros compromissos, que nem a Carla, Chicão, que adoeceu, o Vitorino, que estava naquele rolo. Eu quero dar um depoimento do seu trabalho. Eu morei muitos anos, vocês sabem, no Rio, São Paulo, etc. E eu digo uma coisa, se o Chicão, eu já falei isso aqui, se o Chicão, arrojado do jeito que tivesse feito o que ele fez ontem à noite em São Paulo, qualquer hotel de São Paulo, qualquer grande restaurante de São Paulo, hoje o Chicão estaria em todos os jornais de São Paulo. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, e todos os jornais de São Paulo, e seria um tititi. As pessoas falariam, aquele cronista, aquele homem da noite, aquele tal, pousou isso e tal. Daria uma grande repercussão e hoje o Chicão teria passado o dia inteiro dando entrevistas. Porque que aqui a realidade daqui, a Magda é totalmente diferente. Aqui as emissoras não prestigiam. Não prestigiam. Então, Chicão, meus parabéns pelo seu arrojo, pelo espírito que você tem, esse espírito jovem, e por mostrar que se pode também, sim, em Porto Alegre, fazer coisas diferentes do que você está fazendo. Mari, eu fiquei até feliz com uma coisa, eu fui muito pouco criticado. Eu recebi 1.800, eu contei, mensagens em Facebook, Instagram, WhatsApp, só teve 4 ou 5 mulheres que me queimaram. O resto todo mundo elogiou. Mas qual era a nota delas? Mas nota era ruim. Qual era a nota delas? Continua com as unhas pintadas. Mas não tem como agradar todo mundo, né, Chicão Tufani? Se você foi modelo, tu sabe. Eu sei muito bem. E o pessoal até reclamou que ele está com as unhas pintadas. O pessoal me reclamou. A modelo é a mulher mais discriminada que tem. Imagina o homem. A modelo, quando é sucesso, diz que ela faz mexer, tem coronel, não pode ter um trabalho sério. É verdade. Imagina o homem que sai nu, tem alguém me sustentando. Daqui a pouco vou dizer que os caras estão me bancando. Quem será que está te sustentando, Chicão? Não, quem será? Não tem ninguém, só tem amigos meus que me prestigiam. Quem será? Com quem será? Com quem será? Eu também já recebi aqui, uma coisa ofensiva, porque eu estou elogiando, né? Agora tu vê. Pode me ofender. Mas tu é a nossa chefa, tu é o nosso escudo. Mas eu não tenho que fazer nada, eu tenho que dar a minha opinião. A minha opinião é essa. A pessoa quis fazer, que bom que ele tem autoestima, tem fair play, tem coragem, ele se gosta e fez. E eu sou amiga dele, eu vou lá, vou prestigiar, achei legal, gostei e pronto. E ele é feliz, o que importa é ser feliz. E ele está feliz com o que ele fez, os amigos dele foram lá, prestigiaram. Ele não atrapalhou a vida de ninguém, ele não magoou ninguém, nem prejudicou ninguém. Então, para quê?
É uma coisa nada a ver. Não, tá bem. Não gostou do que eu comentei? Acho que eu estou perdendo tempo aqui. Não gostou do que ele fez? Fazer o quê? Fazer o quê? Ele não prejudicou ninguém. Não gastou seu dinheiro, não fez absolutamente nada. Graças a Deus, meus amigos bancaram toda aquela operação. É uma operação cara, aquela ali, Isso aí, mas bem falado, bem feito. Adorei reencontrar alguns amigos. Tinha telespectador que foi lá especificamente para isso. Tava a Karina Cartomante. Tinha cartomante. Tudo foi uma festa para quem gosta disso. A Cris não largou a Quem não gosta, não gosta, né, Mário Barcelos? É verdade. Vamos às notícias, vamos lá. O Brasil está com mais de 207 milhões de habitantes. São Paulo chegou a 12 milhões de habitantes. O estado de São Paulo, 45 milhões de habitantes. O estado de São Paulo é mais rico e tem mais habitantes que a Argentina. Imaginem só. 207 milhões e 600 mil. E Porto Alegre, fui fazer a pesquisa, Porto Alegre está com 1.484.941 habitantes. 1.400.000, nunca sai de 1.400.000. Porto Alegre está 10 anos. 10ª cidade mais populosa do Brasil. Você vê que São Paulo tem 12 milhões e o Rio de Janeiro tem 6 milhões e pouco. Também não cresceram. Não cresce, não. Ninguém quer ficar no Rio de Janeiro. O que está acontecendo na demografia, o per capita demográfico no Brasil, o Mané, é o seguinte: as pessoas estão indo muito para o interior. As cidades do interior estão crescendo muito em habitantes e as capitais estão diminuindo. Porto Alegre diminuiu. Tinha 1 milhão tem muita gente que está saindo mesmo. E tem gente morando em Capão da Canoa, que trabalhando aí nas praias. Curitiba está com 1.900.000. Essa cresceu. Curitiba Mas por quê que cresceu? Porque o Curitiba tem um polo em São José dos Pinhais, do lado, que é um polo automobilístico muito forte. Tá a fábrica da Renault, da Volkswagen, da Audi, da Volvo, tudo ali em volta. Então, vira uma cidade dormitório, Curitiba. Ao contrário aqui de Porto Alegre. As cidades dormitório são as cidades periféricas. Isso. São Leopoldo, Novo Hamburgo, cresceu muito. Canoas, principalmente. Agora, uma coisa que tu falou que é interessante para o telespectador fazer uma avaliação. Sabia que o estado de São Paulo, mano, tu tirando a Califórnia, o país, Estados Unidos, Japão e Alemanha, é o 4º ou 5º per capita do mundo. Do mundo, tu soma a riqueza que o estado tem e divide pela população em São Paulo. O problema de São Paulo é o resto do Brasil? Eu acho. São Paulo seria um país riquíssimo. Apenas o resto do Brasil. Maior que a China, porque a China tem uma população muito grande, então a riqueza dela se dilui. São Paulo é muito poderoso. Uma vez tinha uma piada, Mari, se São Paulo rompesse com o resto do Brasil, nós não tínhamos aspirina mais. É tudo fabricado em São Paulo. Tudo é São Paulo. Pior é que é impressionante. Pior é que é verdade. Pior é que é verdade. Olha, uma das notícias ruins, aliás, tem duas notícias muito tristes no dia de hoje para todos nós aqui. Na área do esporte, né, uma delas é o falecimento do ex-diretor de futebol do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, que é o Valandro. Né, que foi diretor de futebol do Fábio Koff, não foi do Fábio Koff, não. Foi do... Guerreiro. Ele não é filho daquele Valandro? Não, ele é o Valandro. Ele foi vice de futebol do Luiz Eurico Valandro. Luiz Eurico Valandro, ele foi dirigente tricolor, morreu aos 68 anos, ele foi vice-presidente de futebol do presidente Flávio Albino, é isso que eu queria dizer, do presidente Flávio Albino. Ele faleceu nessa quarta-feira, vítima de um infarto fulminante. A cerimônia, ele morreu no início da tarde de hoje, na noite de hoje mesmo, a cerimônia de cremação. E para nós... aqui mesmo da TV Pampa, porque ele chegou a trabalhar conosco aqui na TV Pampa, mas trabalhou conosco também na TV Guaíba. Faleceu hoje, no início da tarde, o professor Ricardo Aroni. Eu já sabia que o professor Ricardo Aroni estava doente. Eu soube que o Ricardo Aroni, no início dessa semana, final da semana passada, a Márcia, que era namorada dele já há algum tempo, alguns anos, a Márcia se comunicou comigo para me dizer que o Aroni estava muito doente. Estava na UTI da Santa Casa, acometido por um câncer,
eu acredito que de pulmão, ele fumava muito. Quantos anos ele tinha? 49 anos. Eu me lembro, ele é um cara de alto estilo, ele, né? Um cara descolado pra caramba. E o Arone, uma simpatia, uma gentileza, um alto nível. sempre sorrindo, sempre gentil. Ele era um grande músico, um grande compositor, um grande amigo, um gênio na advocacia, professor da PUC. Não, ele tinha um câncer. Tinha um câncer muito agressivo, que vitimou ele em pouquíssimo tempo. Que horrível ele vinha reclamando. A característica dele é aquele cabelo extremamente fashion. Eu sempre brincava com ele. Ele vinha reclamando há algum tempo de dores nas costas, e aí quando ele foi certo consultar médico, enfim, ele já estava bastante comprometido com o câncer, e agora nesses últimos dias, nesses últimos tempos, ele estava na UTI da Santa Casa. Ai, que tristeza. E quando a Márcia conversou comigo no início da semana, ela já me disse que ele já era bem grave a situação dele. Então ele faleceu no início da tarde de hoje. Os atos fúnebres estão acontecendo na Capela B do cemitério São Miguel e Almas. O velório é das 21 horas até a meia-noite desta quarta-feira, e na quinta-feira, das 6 horas da manhã, a partir das 6 horas da manhã, velório, e às 11 horas da manhã o sepultamento. Capela B do cemitério São Miguel e Almas. Ele deixa familiares, né? Deixa pai, mãe e um menino, o Felipe. O Felipe é um jovem menino, adolescente, com quem nós tivemos a oportunidade de conviver. Nossos sentimentos e a grande perda que todos nós perdemos um grande companheiro, um grande amigo, Ricardo Arone. Ele como pessoa, assim, uma lembrança muito bacana dele. Eu tenho uma lembrança muito boa. Só de simpatia, gentileza. Ele sempre tinha uma palavra agradável para falar, muito carismático. Olha, que uma pena. 49 anos, eu diria que... Muito novo. Muito. Meu Deus. Muito. Marne. Eu, falando nisso, o que gostaria de agradecer é uma senhora que esteve hoje aqui, a dona Eva, do bairro Centro. Ela me deixou profundamente comovido, porque ela veio me trazer livros, né? Eu recebo muitos livros, ganho muitos livros, alguns são duplos, e alguns eu dou para outras pessoas também, esses livros que eu recebo. Mas esses livros que eu recebi hoje, eu vou guardar com muito carinho, porque a senhora faleceu e essa pessoa veio me trazer junto com o afilhado. E disse que ela era uma grande ouvinte, nos ouvia há muitos e muitos anos, e resolveu, quando eu morrer, os livros para o seu Barcelos lá. E olha que lindo. Eu fico muito comovido. E eu destaquei 2 livros, esse livro aqui do Charles Dickens, chamado Oliver Twist. É um clássico da literatura do século XIX na Inglaterra, no Reino Unido, na Inglaterra. Esse livro conta a história, eu li esse livro há muitos anos atrás, conta a história de um menino, naquela época, se a moça aparecesse grávida, o pai expulsava de casa. Ele sofre muito, esse menino, e o avô, se arrepende e contrata um detetive para procurar esse garoto. Aí ele está vivendo num ambiente promíscuo e se torna um ladrãozinho nas ruas de Londres. Esse é um clássico da literatura. E esse outro livro aqui que eu separei se chama Anna Karenina. É um romance do Tolstói, está aqui a fotografia do Tolstói. Eu sempre falei Anna Karenina. Karenina? Tem um acento bem assim. Anna Karenina. Esse é um clássico junto com Guerra e Paz desse homem. A data de nascimento dele é do dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro. É uma figura maravilhosa. Ele era, vocês podem notar pela fotografia, que ele era muito feio, né? Mas o que tinha de carismático esse homem e a inteligência desse homem, ele era considerado um dos maiores fenômenos da literatura da Rússia do século XIX. Então eu quero agradecer a essa senhora, a dona Eva do Centro, pela locomoção, vinha do Centro trazer 3 sacolas com 50 livros. Eu agradeço profundamente. Eu acho que o maior presente, um dos maiores presentes que um homem pode ganhar, um apaixonado pelos livros,
são livros. Muito obrigado. Olha, qual é a explicação que dá, mas desculpe, mas a internet, ela praticamente, ela matou o jornal impresso no planeta todo. É verdade. Os que estão aí vão ser algumas referências no mundo, New York Times, lá, Folha de São Paulo, etc. A televisão está indo para o caminho da internet. O rádio diz que se segura mais. Como é que o livro fica? Qual é a explicação que você dá aí? O prazer e o poder, né? O livro é teu, o poder, ele está aqui na mão. Ele está aqui na mão, o poder, você olha, vê o livro, você coloca ele no peito, você lê, dorme um pouquinho, lê mais 10 páginas. É teu, né? Tu possui ele. Isso Você acha que o livro não vai para a internet? Não, ele já está na Tá, mas com sucesso. Já existem os e-books, né? Mas ontem até eu estava conversando com a Cris, não adianta. Tu pegar o telefone e tentar ler um livro é muito difícil. Mas a nossa geração, mas a gente não sabe essa gurizada. A gurizada já gosta. A gurizada que está vindo, de repente, prefere eles perderão. E-books. Eles perderão. Agora, eu estava na faculdade quando surgiu a internet, né? E muito se falava que a internet ia acabar com isso, com aquilo. E na época, o que se comentava que a internet, o primeiro veículo que a internet ia acabar era com o rádio. E no fim vai ser o único. O último, para mim vai ser o último. O único que ela não vai. Porque eu acho o rádio é instantâneo. E a televisão ela é muito gravada. Por que o nosso programa tem esse sucesso? Porque nós estamos falando ao vivo. Pinta alguma coisa ali, em real time, a máquina está ligada e pá. E porque também tem a conectividade. O nosso programa ele é moderno, por isso ele está na TV, mas ele está ele se vale da internet também para acontecer. A nossa telespectadora, que não deu o seu nome, mas pergunta sobre o pagamento dos professores estaduais aqui no WhatsApp. Desculpa, eu hoje estou atrapalhada, mas essas coisas do Arone, desde cedo eu estou transtornada com uma série de coisas, mas desculpa, eu me deem o devido desconto. Nós falamos agora há pouco, querida, o corte esse mês do salário é de R$350. Há muitas manifestações dos nossos telespectadores sobre as unhas pintadas e sobre as fotos do Chicão, mas todas assim... Adorei as fotos do Chicão, achei maravilhoso, a autoestima dele é bárbara. Outra diz assim, Chicão, dá um beijo no ombro para quem falar mal de ti. Outro diz, que triste ver o Chicão de unhas pintadas. Outro diz, o Chicão é o cara, parabéns, diz a Rosângela de Santa Maria. Autenticidade é a palavra, precisamos de pessoas assim mesmo. O Claudemir de... Não, é que está entrando, eu estou tentando falar atrás. Aqui, Chicão, dá um beijo no ombro, eu já falei. Chicão é o cara, a autenticidade é a palavra. Chicão é galo, diz o Clademir de Oásis Sul. Olha aqui, sobre o IBGE, Magda, IBGE refez os cálculos e agora são 207 milhões de brasileiros. Parabéns, Chicão. Eu estou lendo sem abrir, senão eu não consigo ler tudo. Parabéns, Chicão, Marne, Cris e Magda, Pelotas, Lino de Pelotas. João Alberto, para nós telespectadores, não sei o que foi que ele disse, se Chicão deixar o bigode e o cavanhaque crescer, fica parecido, não sei com quem, porque não deu Agora eu queria um aval teu, Magda, um aval, um comentário teu e um drops da Jéssica e da Cris, que são as mulheres do programa. Por que essas unhas foram pintadas por causa de um evento que eu fiz e depois não? Por que um cara pode se tatuar? Que é uma agressividade à pele, colocar o nome de uma mulher, ou colocar um fuzil, ou colocar uma cobra, uma serpente, Che Guevara, e danificar a pele para sempre, até a morte. Que nem diz o Sorrentino, uma tatuagem hoje é uma pelanca amanhã, quando ficar velho. Isso aí é eu, é tu e qualquer um. E por que a mulher não pode pintar? Quer saber por quê? Pode pintar. Por que agride tantas pessoas quando hoje em dia as pessoas têm a liberdade para fazer o que quiserem. Mas por que um homem de unha pintada agride tanto? É cultura, né? Ficou combinado. Cultura machista. Machista. Ficou combinado. Ficou combinado. Os caras põem o nome da namorada, depois brigam com a namorada, tem que raspar. Mas ficou combinado. A gente cresceu, é diferente. É mulher que pinta o lábio, é mulher que pinta a unha. Ficou combinado, mas, né? Chicão, hoje em dia, as pessoas tiram sarro, fazem piada, mas muitos homens estão pintando as unhas. Muitos. E não só com base, como a gente diz, né? Que fica bonito. Com cores assim, cores escuras.
Isso é normal, só que tem gente que ainda gosta de encher o saco. O nosso telespectador Miguel Aspes, Amável, né? olha aqui, ó. Nosso telespectador Miguel Aspes, a propósito do que eu estava falando sobre o Ricardo Aroni e sobre o doutor Valandro, ele me avisa, é até uma pessoa que eu conhecia muito, faleceu ontem o brilhante advogado Armando José Fará. Foi velado e cremado no cemitério São Miguel e Almas. Meus pêsames aos familiares. Obrigada pela informação. Coisa tão frágil, né? O Aroni estava aí há um mês atrás com todo mundo, semana passada, e agora é um nome para fazer um velório. Eu acho um horror. Pois é. Olha aqui, ó. Sou professora, diz a nossa telespectadora Márcia Dil Pereira. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada, adoro vocês. Que decepção essa notícia do parcelamento. Sou professora, leciono em São Leopoldo, acordo todos os dias às 5h30 da manhã. Amo minha profissão, ser professor é um dom, mas confesso que estou desanimada. Como faço para sobreviver? Triste e angustiante realidade para uma das mais belas profissões. Eu ainda acredito na educação para mudar o mundo. Não deve desacreditar, né, Mário? Eu tenho impressão que sabe o que é os professores? Eu já sempre falei 10 vezes aqui, eu tenho um filho professor, eu sei que ele sofre muito com baixo salário, mas ele gosta, né? Ele nasceu para isso, para lecionar. Agora, as pessoas, o Brasil, nós estamos vivendo uma crise tão forte, não a crise econômica que todo mundo sabe, mas a crise moral das pessoas. Hoje as pessoas, elas usam de mentiras, de artifícios, tá? A classe política que você sabe, mas os amigos, alguns pretensos amigos, as pessoas ligadas, as pessoas próximas, hoje essa palavra honra, a palavra honra é uma coisa que inexiste. Porque as pessoas... o cinismo impera, mas a pessoa vem, chegando, meu amigo, meu irmão. Não é isso, é aquilo, ridículo, é um bufão, uma bichona. É isso? Aí tu já também quis Ele quis botar Baixou o Vitorino. A gente faz conta que não é. Baixou o Vitorino. Várias pessoas que não estão aí. Hoje em dia as pessoas prezam pela conveniência. Conveniência. Se tu pode dar um dinheiro, a discriminação social, que eu falo sempre, você tem dinheiro, tem um tratamento. Se a pessoa sabe que você não tem dinheiro, é outro tratamento. Pode ser um ladrão, mas tu tem dinheiro, tem tu bala, tem um tratamento. Isso aí é Brasília. Não é o meu ídolo, porque ele está exposto, né? Quem? O Vitor, ele está exposto. Nesse dólar. Ele se apaixonou por uma vaca. Cara. É o galo Tu cinza. inventou. Ele apaixonou por uma vaca leiteira. Justiça Federal nega habeas corpus a Sérgio Cabral. Por que será que eu não vejo nada de diferente nisso? A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região rejeitou por unanimidade, na tarde desta quarta-feira, mais um habeas corpus pedido pela defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O objetivo era trancar uma das 12 ações contra onde Cabral é réu. Desta vez, trata da fraude em licitação e crime de cartelização das obras de construção do Arco Metropolitano, urbanização da favela de Manguinhos e a reforma do estádio do Maracanã. Aquela reforma do estádio do Maracanã é uma bandalheira, né? Prisão perpétua. É uma bandalheira. E o Maracanã ficou com um custo tão caro que o Fluminense não tem estádio, não joga no Maracanã. Não consegue. Pra quê, né? Jogar. Tá abandonado, as pessoas furtando, roubando, deteriorando. É uma tristeza. Que horror. Cris Bart. Vou dar um drops. Fala no teu drops. Não, o Chicão vai querer também o futebol eu não consigo entender. Comigo. O negócio é o seguinte, Chicão também Tofani. não consigo entender. Pedro Rocha negociou e vai para a Rússia. Eles desistiram do Luan. Luan ontem disse que não. Mas só uma coisa. E aí foram pro Pedro Rocha. 8h da noite, antes de você chegar, a gente tinha aberto às 7h30 o nosso coquetel. Paulo Pelado chegou com vários amigos. Ai, saudades, e todo mundo Paulo disse assim... E Spartak vai levar o Luan, Chicão, 24 milhões de euros. Aí na madrugada era o Pedro Rocha, então quem virou um balcão? Porque o Luan disse não. Ontem o Luan disse não. Então, eu achava que o Luan já tinha. Eu achava que ele já tinha dito não para o Spartak, tanto é que veio a negociação, ou veio a proposta do Atlético de Madrid. Mas aí
com a negativa do Luan, o Spartak, que veio com toda a operação montada para Porto Alegre, com um preparador físico, com médicos. Queria levar o Luan. Veio com tudo. Eles vieram com tudo. Não existiu essa O Luan disse não, eles foram para o Pedro Rocha e levaram o Pedro Rocha 12 milhões de euros. Um belo negócio. Mas tu sabe, eu vou te dizer, os gremistas não gostaram. Não, porque o Pedro Rocha é mais futuro que o Luan. Os gremistas achavam, eu ouvi muitas opiniões de gremistas dizendo que era preferível levar o Luan que o Pedro Rocha. Exatamente, isso aí. Ok, aí levaram o Pedro Rocha, que para ele foi um bom negócio. Foi. O Spartak é campeão vai para a Champions League, se ele estourar, da Rússia e vai jogar a Champions League, que é uma baita vitrine na Europa para qualquer atleta. Toda razão. Agora, a notícia triste é que isso aí está configurado que o Luan vai pegar o passe para ele. Porque a janela termina amanhã. Volta em janeiro, 15 dias. Só não contrata extracomunitário. Márcio, ele assina um pré-contrato. Mas vocês acham que isso foi de caso pensado que ele fez? Ele não quer, porque veio proposta, ele não quis passar pro Dória, que é um time que foi campeão italiano. Pois é, mas ele não quer, né? Então, o que não mas quer? Tu A Lei Pelé é bem clara. Sim, quando o jogador não quer, 6 meses antes ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Imagina o Grêmio perder um patrimônio. Ronaldinho Gaúcho novo, já falei isso. Se é que ele já não tá, né? Pode ser que ele já não tem uma coisa engatilhada, uma gavetinha. Pode ter assinado um pré-contrato com o Real Madrid. Falando ainda dos gremistas, quem também deixa o Grêmio é o Bolanhos. Depois de muita polêmica, o Bolanhos deixa e vai para o Tijuana do México. O Bolanhos, que é outra perda. Eu vou dizer uma coisa para você, Cris. O Bolanhos foi injustiçado, um baita jogador. O jogador da seleção equatoriana, misturaram muito a vida pessoal dele, fizeram um lixamento moral dele. Fizeram contra o menino. Fizeram horrores dele. Ele não pode fazer o que quiser. É que nem o caso dessas minhas fotos aí. De repente, eu sou jogador de futebol, eu sou liquidado. Uma vez o Figueiredo tiraram uma foto do bumbum dele, tu te lembra? De costas, paralisaram o Campeonato Gaúcho? Mas... E ninguém defende o Bolanhos. E ninguém defendeu, no Grêmio ninguém defendeu Ninguém defendeu, só que o Grêmio perdeu um patrimônio, que ele gastou 20 milhões de reais. Perdeu um dinheirão, né? Um dinheirão. E o jogador é bom. E o jogador é bom. Fez o gol mais importante do Grêmio nos últimos anos. O gol que classificou o Grêmio como campeão da Copa do Brasil no ano passado. E não foi reconhecido por ninguém. Esse é o Rio Grande do Sul, Maíra. É que o Barney tem razão. Não, as pessoas apunhalam pelas costas. As pessoas têm uma necessidade visceral. De pegar os outros. Visceral. Está nas vísceras das pessoas. De desconstruir. Desconstruir. É o que o Vitorino fala todo dia aqui. É verdade. O Vitorino está apaixonado por uma vaca. Para, Mário Barcelos, com esse negócio, Mário Barcelos. Qual é o estande que o Vitorino está exposto lá? Qual é o estande? Das aves. Das aves. Galpão das aves. Diz que o Cláudio Andrade está gravando lá só pelo bife, né? É churrasco todo dia, ele grava sempre. Mas e como é que ele fala isso? Tu entrega a pessoa, assim, ele te fala isso e tu ele vai de trem. Ele acha legal. Mas o Chicão Tofani é um perigo, tu não pode botar nada pra ele. É o boca de sacola, fala Boca que de sacola. vocês não Boca de gostam, sacola, né? é verdade. Boca de sacola, fala Mas não tudo que te conta. O Vitorino está exposto lá. Tá. O que o cara vai fazer todo dia na Expo Inter? Deram até uns lances por ele. Ele já engordou em 2 dias, já chegou gordo aqui. Se ele não é dono da estância. Mas falando ainda de futebol, a delegação da Chapecoense está na Itália, né? Vai jogar contra o Roma na sexta-feira, dia 1º de setembro. E hoje foram recebidos pelo Papa. Olha que bênção, olha que legal. Eles foram recebidos, os jogadores incluindo os sobreviventes e alguns familiares também foram recebidos pelo Papa, o Alan Ruschel e o Jackson Foma. E eles foram em uma audiência geral na Praça São Pedro. E, óbvio, né, receberam a bênção do Papa, foram lá, conversaram com o Papa e ficaram muito contentes. Esse jogo vai acontecer na sexta-feira e todo o dinheiro arrecadado, o jogo é beneficente e todo o dinheiro arrecadado vai ser doado para instituições do Brasil. Achei muito legal. Jéssica, eu só acho uma coisa, que a Chapecoense está muito no oba-oba. Ela está viajando muito. A Chapecoense é candidatíssima a cair. Exatamente, claro. Ela está viajando muito, muita homenagem, daqui a pouco ela vai para a Série B e não volta mais. E não volta mais. E volta a ser um Joinville, um time pequeno lá em Santa Catarina. Quando eles voltaram, eles conseguiram dar um up, né? Voltaram com mas agora por um caiu. tempo eles foram líderes. Estão perdendo toda. Barcelona, Copa Suruga no Japão, agora é Papa e o Campeonato Brasileiro só perde. Perderam para o Avaí domingo. Estamos em franca temporada, né? E eles estão sérios candidatos à segundona.
Vamos ver esse jogo aí de sexta-feira. O ministro Edson Fachin devolve a delação de Lúcio Funaro à Procuradoria-Geral da República para ajustes. Então, isso quer dizer o quê? Que vai demorar mais para acontecer a denúncia contra o presidente Temer, que deveria acontecer nos próximos dias. Eu tenho a impressão que talvez isso, não sei quais são os meandros dessa denúncia, ninguém sabe, porque está em sigilo absoluto, e um dos acusados seria o presidente Michel Temer. Talvez isso aí aconteça depois da saída, porque faltam 20 dias, né? 20 dias para o Rodrigo Janot sair da Procuradoria-Geral da República. E ontem, ele viajou, já passou em Lisboa, o presidente Temer, ele disse o seguinte, que ele vai resistir até o fim. Ele vai completar o mandato do final do ano que vem, vai entregar a faixa presidencial para o eleito ou a eleita no ano que vem. Eu tenho a impressão que o Chicão, nesse caso, tem razão, e mais uma vez o Chicão tem razão. Tem que deixar o Temer terminar esse mandato. Não adianta trocar de novo, botar o Fufuca. Vamos botar o Fufuca. Igual o Internacional no ano passado. Terminou o Lisca, jogando 2 partidas como técnico. Trocaram 5 vezes de técnico. Também não dá. Olha aqui, o nosso telespectador, que é o Ademar Pio Filho, comissário de polícia aposentado, 36 anos de investigação pura, hoje morador do Vale do Taquari. Cumprimento a senhoria e demais parabenizo pela ótima abertura do programa. Foram cirúrgicos ao tratar do fato de mais um atraso do salário dos funcionários do Executivo Estadual, que este mês, para nossa infelicidade, chega ao fundo do poço. R$ 350 é criminoso. Por gentileza, parabenizo ao senhor Chicão e a todos. Obrigado. Obrigada pela sua manifestação. O nosso outro telespectador, Vitor Castel Prestes, diz o seguinte: no estado de São Paulo, um homem abusou de uma mulher dentro de um ônibus, ejaculou em cima da mesma. A polícia chegou, prendeu e o rapaz foi solto em audiência de custódia. O que seria essa audiência? Eu sinceramente não entendo. É exatamente, senhor Vitor Castel Prestes, isso que o senhor disse, a gente não entende. Sabe, conversa, que é para não levar para prisão, para cadeia, porque não tem lugar na cadeia, e solta. Porque é um maluco abusado, um abusador. E ontem ainda comentamos aqui que pessoas que fazem isso, essas aí não têm remédio. Porque elas doença, não têm muita... né? Exatamente. Mas o Bolsonaro não tinha um projeto... Esse é para o pedófilo, né? Que é da castração química. Isso é para o pedófilo. E disse que o PT não aprovou, né? É verdade? Ninguém aprova, né? Tá, mas depois chama ele de estuprador. Depois chama aí virou uma piada. Porque no Brasil as questões são pessoais, né? Cabral e um certo deputado gaúcho só falta aparecer na lista de convocados da seleção brasileira. É incrível, estão em todas as listas, diz o Carlos Eduardo da Silva Pinto. Esse escândalo da Freeway que estão falando, né? Exatamente. Tem deputado gaúcho aí envolvido? Pois então, ainda não identificaram, né, os beneficiários com Mas é impressionante. Mas ele tem que identificar, inclusive que cara, porque... Não, Chicão, também, é que assim, ó, essas coisas... Nós passamos com a Freeway aí... Não, acontece o seguinte, hoje foi deflagrada essa operação, tá? Cancela livre. Que está diretamente relacionada com a segunda pista. A quarta pista a última pista, né? A quarta faixa. Da Freeway. Da BR-290. Da Concepa, tá? E tá tudo envolvido. Mas a Tribunal de Contas é uma empresa particular, não pode fazer. Então, qual é o problema? Não, mas ela venceu uma licitação e ela recebe dinheiro do governo. Entendi. Tá? E o Tribunal de Contas, ao analisar coisas, viu que tem empresas que receberam por coisas que não fizeram. Empresas fantasmas. Que não existem. 241 milhões foram usados na obra, mas 100 milhões correspondem ao superfaturamento. Mas, Magda, a Jéssica deu uns números, são uns absurdos. Sim. Eu te pergunto o seguinte, a imprensa nossa aqui vai tratar esse escândalo como trata os escândalos em Brasília ou não? Ou vai ficar com medo? Não, mas não está tratando mal, está muito bem tratada. Está tratado, mas só que até agora é isso que pode ser dito. Ainda não são... Ou vai correr em segredo de justiça, que nem diz o Vitorino? Não. O que está em segredo, está em segredo. Porque cara grande no Rio Grande do Sul é segredo de justiça. Não, mas não tem cara grande. Não tem cara grande. A Polícia Federal... A operação Gelócio não está com segredo de justiça até agora? Não tem nada de segredo de justiça. Mas ninguém fala aqui. Não,
Todo mundo fala. Todo mundo fala. A Gerdau substituiu todos os seus presidentes. A família Gerdau não é mais presidente de nada, é do conselho. Agora, tudo é executivo que se chama João da Silva, Rodrigues Alves, tudo assim agora. Francesco. Rotzenbach. Essa operação da Cancela Livre, a Polícia Federal diz que encontrou muita resistência em obter informações da Concepa, né? Daí é complicado, porque aí se não liberarem as informações, não tem como identificar os... O Chicão é um país de degradados mesmo. Eu acho que dá uma irritação. É um paísinho que não deu certo, né? Tu tem que pregar a anarquia, o não respeitar a autoridade. A única saída que tem... Não vote ninguém que já foi eleito. Não vote. Não vai ser bom ou ruim. O bom vai pelo ruim. Você tenta ser ruim. Não vote. É uma questão de bando pesquisa. De picaretas, sacanas, desculpem o termo. Olha, o Gustavo Vitorino não veio, mas mandou secretário. Cometeu agora uma das coisas mais geniais do jornalismo gaúcho. Quando ele chamou todos esses políticos de picareta, ele me lembra Lobão, que disse que tinha os 300 picaretas daquela música no Congresso, te lembra? Luiz Inácio e seus picaretas. Não é Lobão, é Herbert Viana. Herbert, isso aí. Não, e o Lula disse, ou foi Fernando Henrique, disse que tinha 300 vagabundos. Foi Fernando Henrique, agora não sabe mais quem 300 não, o Fernando Henrique falou que são 300 vagabundos. Essa bagunça. O Gustavo Vitorino, pelo menos, se não sabe, ele afirma que é a gente organizado. Foi fulano. Mas ele está sendo exposto e vai ter qual vai ser o maior lance com o Vitorino amanhã. Quem vai levar o Vitorino amanhã? Não, é até o fim de semana. Até o fim de semana. O leilão é quando, hein? Quem leva o Vitorino? Ah, não sei. Sexta-feira eu vou lá e depois eu conto pra você. Ele é tão pão duro que ele quer o leite da vaca. Não, louco. Ele tá namorando a vaca por causa do leite. Para, menino. Olha aqui, ó, o nosso telespectador de Santa Maria, Adão Paulo Alves. O folclórico Chicão, como sempre, está coberto de razão, pois as tatuagens são dessas coisas inexplicáveis. Na Inglaterra, encontrei um taxista cujo braço parecia mais um lagarto. Tais eram as rugas manchadas de tatuagens. E com essa poluição, se o organismo resolve reagir, imaginem as consequências. Tomara que não. Abraços a todos dessa grande bancada. Adão Paulo Alves. Eu acho legal. A gente coloca o nome, a tatuagem na genitália, né? Se coloca na genitália. Eu não sei, que mão de obra. Não coloca na genitália. Dói pra caramba? Eu não sei. E como é que é o aplicador daí? Que mão de obra. E o cara tem que tomar um Viagra pra conseguir tatuar. Senão não dá. Vai tatuar na genitália. O homem esponjosa ali. O assassino. Boa noite, queridos. Especial, prezada Lady Magda, respeitando o teu momento de tristeza, mas gostaria de saber a opinião do senhor Marni sobre o tempo usado pela vereadora Mônica Leal querer que volte a Avenida da Legalidade para Castelo Branco. Será que não tem mais com o que se preocupar? Ruas dos bairros mais carentes, que não tem nome, São Beco tal, número tal... Alzira Levis de Bel. Dona Alzira, eu já falei tantas vezes, eu vou repetir a mesma frase. Tudo depende do lado em que você está. Por que destruir a história do país? Exatamente, concordo contigo. Vamos tirar o nome do Getúlio Vargas? Ou vamos colocar a Praça Che Guevara, sei lá, alguma coisa? Tá, mas ela também não deixa de ter razão, que também tem que se preocupar com os becos e com as coisas. Eu concordo com ela, Magda. Só que o seguinte, isso deveria ser uma preocupação antes de terem mudado. Uma coisa não descarta a outra, né? E aí, eu acho o seguinte, que isso tudo tem que ser conversado, tem que haver um consenso, quando se troca o nome. Não se pode fugir a história, não se pode determinar. Vamos à Europa, por exemplo, Napoleão Bonaparte, as guerras napoleônicas, morreram mais de 3 milhões de pessoas. Fale mal do Napoleão Bonaparte na França para ver o que acontece. Fale mal do Simão Bolívar na Venezuela, ou na Bolívia, ou qualquer outro país. Então, são homens, como o erro de derrubarem a estátua do Robert Edward Lee, que foi herói. Então foi errado também derrubarem a estátua do Saddam Hussein?
Mas ali foi um ditador sanguinário, um cara que matou muitas pessoas. Agora a Rússia faz muito isso. É errado. O Marne sabe, tem uma cidade chamada Leningrado, histórica, virou São Petersburgo. Por quê? Ela era São Petersburgo. Por causa que Lenin trocou o nome, agora trocaram o nome do Lenin depois. Isso é bem coisa de comunista, essa história de trocar nome. Mas ele foi responsável por mais de 30 milhões de pessoas mortas só na Ucrânia. Na morte pela fome, Holodomor. E morreram mais de 7 milhões de pessoas. Eles levavam todo o trigo, toda a produção agrícola daquele país riquíssimo que a Ucrânia levou tudo para a Rússia. Mandava as pessoas para os Urais, os gulags, aquelas coisas todas. Sabe, esse homem foi terrível. Não podia se manter o nome de Leningrado, né? Tomava 2 garrafas de vodka por dia. Stalingrado. Eu gosto que as estatísticas do Marne Stalingrado, sempre vão até a quantidade de álcool que a pessoa toma. Não, mas ele bebia 2 garrafas por dia. Gostava de uma caninha antes? Quem? O Marne tomava uísque. Eu gostava. Ele era amigo do meu ex-namorado, que gostava do... O do Manolo? Black o Manolo Otero. Manolo, que grande figura. Que voz bonita. No água na boca. Era boa pinta aquele Manolo Otero. A Magda não se apaixonou por ele de graça. Né, Magda? Eu acho que ele que pilotou uma máquina. A Porsche, a Magda, Manolo Otero. Agora ele não tá aí pra dizer que não é. O melhor uísque é o Royal Salute, esse, mas é $180 a garrafa. Não é o Chivas, o Logan, não. O Logan é bom, um uísque mais pesado, mais forte, o Logan. Mas eu tomava muito na Europa o uísque 8 anos, que chama lá o uísque novo, Ballantines 8 anos. Chique. Não, mas é barato. Muito chique. Era muito barato. É a passagem, né? Não, mas eu morava lá. A passagem, cara. Eu morava lá, tinha uma charcutaria. Charcutaria. Não, mas A charcutaria é o nome do lugar. O que é charcutaria? Charcutaria é uma loja que vende bebidas e uma porção de coisas lá. Então tinha essa charcutaria, era o Pereira, que era um amigo meu, chegava lá. O senhor Pereira. O senhor Pereira. E o senhor Pereira, como está o senhor? Bom dia, boa noite, passou bem a noite? Não diz isso e nem atende. Lá é assim. Então comprava esse uísque 8 anos, que era um uísque muito barato, e Ballantines, aqui, quando chega aqui já custa R$100. Lá custava com gelo ou sem gelo? On the rocks. Sempre on the rocks. 3 ices. Coisa mexe. Que chique. Muito chique, já americanizou agora, né? Não, mas você sabe. Bom, blá, 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 blá. Vamos falar de coisas que interessam a todos. Justiça Federal, isso aqui achei fantástico, suspende qualquer decreto que busque extinguir a reserva na Amazônia. Fica entre o Amapá e o Pará, uma área de 4 milhões de hectares, que equivale a 40 mil quilômetros quadrados. Muito maior que a Bélgica e muito maior que outros estados brasileiros, como o Rio de Janeiro, o tamanho do Rio de Janeiro e o tamanho do Espírito Santo. Alega esse juiz que esta decisão não poderia ser dada através de um canetaço do presidente, mas sim através somente do Congresso Nacional. Todo mundo sabe, os americanos melhor do que nós, que aquela área é riquíssima em manganês e ouro. Imagina abrir toda essa área de 40 mil quilômetros quadrados para a exploração internacional desses minerais. Sabia que o nosso antigo colega aqui, meu amigo pessoal, Cláudio Andrade, ontem bateu o recorde de cerveja na noite e tomou 12 garrafas de cerveja Red Ware, que é uma cerveja light, meia, pesada. Mas eu pensei que você ia falar do ouro. Ah, que boca de sacola, entregando de novo. Mas ele falou, boca de sacola é um fato que aconteceu. Coitado do Cláudio Andrade. Tudo é boca de sacola com ela. Bom, olha aqui, ó. Até acordado com a ajuda, não sei, nenhum de nós acordou com ele. A audiência de custódia é um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença de uma autoridade judicial no prazo de 24 horas para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão. Daí que vem a pataquada, entendeu?
Então, assim, se ele foi bem tratado. Exatamente. Ou seja, o cara matou, o cara atropelou, o cara fez, aí vai, leva o bonitinho ali para ver se tem mesmo necessidade. Exame de corpo de delito. Tem. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade, porque tem o direito de ser julgado em prazo razoável, ou seja, direito do preso, tá? Nós não tínhamos isso aqui até fevereiro de 2015, quando o Conselho Nacional de Justiça lançou um projeto para garantir a realização desta audiência. E é uma coisa até bem criticada pelos juízes. O Gustavo Vitorino, por exemplo, que é quem entende disso, como a Carla, eles são muito contra isso, porque normalmente acabam liberando as pessoas, e aí nós temos o agravante da falta de espaço, de lugar para prender as pessoas, e acaba se causando algumas atrocidades. Foi o que nos mandou aqui a nossa telespectadora Helena Limbacher, mandou aqui me auxiliando para que dissesse com as palavras corretas, com o vocabulário correto, o que isso significa. Um direito que tem essas pessoas de serem levadas até um juiz e ele determine se existe mesmo essa necessidade das pessoas serem presas ou não. O engraçado é que esse cara, né, que foi acusado de se masturbar e ejacular, ele já tem 2 outras passagens por assédio sexual, né? Mas ele foi solto. Não dá para entender a nossa justiça, de verdade. Sobre a troca de nomes, realmente Chicão tem toda a razão. Essa tendência de trocar o nome vem do stalinismo, é uma tentativa de mudar a história para fingir que ela nunca ocorreu. Deixemos as coisas como estão. Mas, de fato, temos vários problemas bem maiores e mais importantes do que este. Os outros problemas serão verificados? É o que pergunta o Fábio Fleck, que mora na Zona Norte de Porto Alegre. Porque o político Pedro Ruas, que trocou o nome da avenida, ele se inspirou, sabe quem? Em Mao Tse Tung. Porque antes a China, Cantão, virou Guangzhou, sabia? Não sei. Eles trocaram tudo na China. É uma forma de descaracterizar Porto Alegre. E hoje ele foi execrado, o Mao Tse Tung. E agora mudaram de novo. O Luiz Carlos Ribeiro Chervensky, desde ontem que ele manda esse e-mail aqui, eu não li na frente do Vitorino porque não deu tempo. Dona Magda, o Vitorino não é um papagaio na Expo Inter, e sim um servo do Pampa Safari, é o que diz Vai ter um leilão sacrificado. Mas ele não tem matar os servos todos. Vai ter um leilão pro Vitorino. Boa noite. Sérgio Gabrielli e Nestor Cerverol, os 2 ex-diretores da Petrobras, foram condenados pelo Tribunal de Contas da União a ressarcirem 260 milhões de reais aos cofres da União pelo prejuízo na compra de Passadina. Faltou agora a dona Dilma, diz o seu Manuel Azevedo. Ele não diz, ele faz kkkk. Ela já foi inocentada. Ela não teve, não teve nenhuma responsabilidade, segundo o processo decorrente. Afinal, o presidente falou ou não falou o diabo do discurso da ONU? Quem é que confirmou a pataquada lá do presidente? Não, mas ele foi para a China. O presidente... Foi o que perguntou o nosso telespectador? Não sei o que ele falou. Não sei também, eu não vi. Ele só fala que vai resistir. A única coisa, vou resistir. Não sei. Ele passou em Lisboa, lá estava conversando com o primeiro-ministro de Portugal. Olha aqui, ó, a Cláudia Ruxa nos mandou um e-mail sobre a notícia do falecimento do Ricardo Aroni. Saiu no site Whiplash de música, a notícia do passamento do Ricardo Aroni. Saiu no roadmetal.com. Ricardo Aroni, lenda do metal gaúcho e um grande músico brasileiro, faleceu aos 50 anos de idade, 49, após perder a batalha contra um câncer. Ricardo esteve à frente de vários grupos e era professor de Direito. Ele estreou recentemente um canal no YouTube chamado Direito e Rock, cujo objetivo era falar sobre a legislação brasileira e com o rock sendo o alvo principal, apresentando os direitos que os músicos e bandas possuem perante a sociedade. Em 1988, Ricardo se apresentou com o Motorhead e substituiu então o guitarrista Virgil em vários shows, tendo sido convidado por Lemmy para ser membro efetivo da banda, mas ele não pôde permanecer no posto. Mais detalhes no link abaixo, roadmetal.com/Ricardo Aroni, morre um dos maiores nomes do rock. Grande Pedro. Obrigada, Cláudia.
falando em homenagens, quem se dobra em homenagens é a Grã-Bretanha, porque nesse 31 de agosto completa 20 anos da morte da princesa Diana. E homenagens dos súditos e homenagem dos filhos da Diana, que chamaram o jardineiro preferido da Diana para colocar as flores que ela mais gostava no castelo de Kensington, que é a residência do príncipe William. Então, o castelo de Kensington e os jardins do castelo já se tornaram um ponto turístico imperdível em Londres. E falando um pouco da princesa Diana, ela que quebrou muitos paradigmas. Ela se tornou uma princesa da Inglaterra aos 19 anos, casou com o príncipe Charles, que era apaixonado pela Camilla Parker Bowles, mas a rainha não admitia esse amor e para ela a salvação do trono foi o Charles se casar com a Diana. Mal sabia a rainha tudo o que ia acontecer depois desse casamento. E a Diana quebrou... E hoje se fala muito em empoderamento feminino. E como poderosa foi a Diana? Para começar, aos 19 anos, no dia do casamento, ela não leu os votos tradicionais que uma princesa deve ler ao se casar com um nobre. Ela que fez os próprios votos. Ela levava os filhos em lanchonetes de fast food e levava os filhos para ver os moradores de rua e as comunidades de moradores de rua de Londres. Desde criança, eles tiveram contato com a caridade. E também, um pouco antes de morrer, leiloou grande parte dos seus vestidos incríveis, toda a renda foi revertida para obras assistenciais. Foi a primeira nobre a usar preto, um vestido longo preto, numa visita dela aos Estados Unidos, porque as princesas, as nobres, só usam preto em funerais. A Diana usou um vestido de gala preto belíssimo. Tem até uma foto, acho que o Marne deve lembrar, ela dançando com o John Travolta na Casa Branca, que é uma foto incrível. E ela de preto, primeira nobre a usar. E também levou os filhos, o príncipe William e o príncipe Harry foram os primeiros nobres a estudar em escola normal. Antes eles estudavam em casa e ela levou as crianças para os jardins de infância. Me permita fazer um apêndice aí do que você está falando. Uma das cenas mais lindas foi a cena dela em Angola, quando ela esteve em Angola. Lá eles não chamam os negros, os portugueses chamam os negros de pretos, né? Ela foi no meio dos negros maravilhosos lá de Angola, e porque Angola, milhares e milhares daquelas bombas, aquelas pequenas bombas... Onde as minas terrestres. Essas pequenas bombas, essas minas terrestres, as pessoas pisam e perdem uma perna, perdem duas pernas, ou morrem, então, nessas explosões. E ela foi lá conhecer essas vítimas, então as pessoas apareciam sem uma perna, etc. E ela fez um carinho, uma presença física. Ela, até hoje, ela é uma das maiores personalidades de Angola, justamente por ter estado lá. Foi a única grande personalidade, uma mulher, ir a Angola para visitar essas aldeias em Cabinda. Os mutilados das minas terrestres. E os filhos ainda amparam essas comunidades, o Harry e o William. Ela era maravilhosa. E olha que curiosidade, em 1987, a princesa Diana foi a primeira celebridade a apertar a mão de uma pessoa HIV positiva. Naquela época, pouco se sabia. Tinha um preconceito enorme. E ela foi a primeira. Então, ela se tornou uma embaixadora da luta contra a AIDS, junto com Elizabeth Taylor, que era outra grande defensora, né, da causa. E os aniversariantes, Mário? O primeiro aniversariante, um grande ator americano. Ele fez um dos filmes mais lindos que eu assisti na minha vida, que foi Se Meu Apartamento Falasse, com Jack Lemmon e a Shirley MacLaine, no auge da sua juventude e beleza. O Fred MacMurray fez muitos filmes, mas este, para mim, foi o filme mais importante da vida dele. Ele tinha um vozeirão, um rosto forte, né? Ele representava bem o ator americano. Santiago Dantas foi o jornalista brasileiro e também foi político brasileiro. Sandra Cavalcante, que era prima do Flávio Cavalcante, foi professora no Rio de Janeiro, foi deputada estadual, foi deputada federal, foi candidata ao governo do estado, mas não levou. O Warren Buffett, que é um grande mega investidor americano, completando hoje 87 anos de idade. É um dos mais ricos homens do mundo. Só trabalha com grandes investimentos. O Johnny Metz, cantor e compositor americano, que esteve aqui em Porto Alegre cantando
no Gigantinho. Até estive nessa noite lá assistindo Johnny Metz, My Love for You, e outros tantos sucessos mundiais. Está completando hoje 81 anos de idade. Nelson Xavier, que fez o Chico Xavier no cinema. Nelson Xavier nasceu em 1941, morreu este ano, morreu com 76 anos, 75 anos de idade, uma grande figura, um homem profundamente emotivo, profundamente culto e um dos maiores atores brasileiros. Olá, Magda, estou muito feliz em poder assistir o programa de vocês novamente, diz a nossa telespectadora, que está no WhatsApp, mandou um beijinho com boquinha e tudo, mas ela não diz o nome dela. Fiquei um tempo sem contato. Ai, perdi o WhatsApp aqui agora. Mas agora estou aqui. Parabéns a toda essa bancada linda. Parabéns para o Chicão pelas fotos. Ele é um gato para fazer fotos assim. Não é para qualquer um. É preciso ter atitude e o Chicão tem de sobra. Parabéns. Dane-se quem não gostou. Beijo para todos. Beijo novo. Obrigado, é verdade. Eu só? Notícias, Jéssica. Eu gostaria antes de dar dois aniversariantes que faltaram. Muito bem, fala. Márcio Grey, que completa hoje 70 anos. 70 anos o Márcio Grey hoje. Sei que é o Márcio e o Márcio Grey, ele fez Impossível Acreditar que Perdi Você. Na época ele foi um grande sucesso. Sabe o que aconteceu com o Márcio Grey? Ele resolveu parar a carreira porque se apaixonou por uma moça. Depois brigou com ela, quando voltou não era mais sucesso. Né? Impressionante, né? E de aniversário hoje também é a Cameron Diaz, né? Está completando 45 anos. Alguém me disse que ela é feia. Eu não acredito que essa moça possa ser feia, por acaso. Olha, eu já vi foto na internet dela sem maquiagem, né? Mas qual é a mulher que fica bonita? Sem maquiagem é outra coisa. Ficam bonitas com maquiagem. Olá, bancada, diz aqui a nossa telespectadora Ana, que mora em Arroio dos Ratos. O Manolo da Magda foi aquele cantor? Se foi, mas guria, mas que barbaridade, como diria o guri de Uruguaiana. KKK, beijos, Ana. Foi, Ana. Foi exatamente aquele. E ele comentou com esse que vos fala, esse relacionamento lá em São Paulo. Me contou coisas do relacionamento ou não? Nunca perguntei, porque eu não sou invasivo. Se arrepende do fim, ele não te disse? Não, ele disse que não, ele ligava, falava. Naquela época era meio difícil a comunicação, tinha que pegar o aviãozinho e vir aqui. Era cara ligada. O que mais ele falou? Não interessa, tô brincando, né? Não, e outra coisa, o Manolo, ele deveria ter saído daqui e voltado para a Espanha, né? Porque ele tinha uma voz maravilhosa, ele era uma personalidade no palco, um vozeirão e tal. Agora, só que ele era muito preocupado com o Julio Iglesias, né? Mas deixa o Julio Iglesias, não. Mas as pessoas são assim, ao invés de cuidar das suas coisas, elas se preocupam com a vida dos outros. E o Julio explodido no mundo, $2 mil em Nova York, para o casal assistir o show dele, né? E ele cantando lá em São Paulo, sei lá, naqueles lugares horrorosos lá de São Paulo. Cris Bart, notícias. Olha que situação interessante. Dia 21 de agosto teve o eclipse solar nos Estados Unidos. Ele foi visto nos Estados Unidos, né? O eclipse aconteceu. O eclipse aconteceu. Ele foi visto nos Estados Unidos. No Brasil só vai ser visto em 2019. E sabia que mesmo com todos os alertas dos médicos, dos oftalmologistas, muitas pessoas foram para os consultórios médicos com problema de visão. Opa, mas sempre tem aqueles que acham que não dá nada. Olha só, um oftalmologista de Midwest Eye Institute de Indianápolis disse ao USA Today que recebeu 2 pacientes que relataram problemas após o eclipse. Ambos olharam para o sol durante o fenômeno sem a proteção. Inclusive teve promoção de jornais, revistas, produtos distribuindo aqueles óculos de papel. Porque tem que olhar com proteção. E as pessoas, muitos não olharam e aumentou muito o fluxo de pacientes nos consultórios oftalmológicos. Eu não sei se é verdade, mas eu li que o Donald Trump olhou o eclipse sem proteção nenhuma. É macho. E olha o que diz os oftalmologistas. As células dos olhos sofrem com um choque de energia. E, infelizmente, não há tratamento para uma longa exposição. Você está literalmente queimando os olhos. Exatamente. E
pode ser impossível recuperar. Voltando à função do Tribunal de Contas, tá? O que sempre deixa a gente indignado, parte dos executivos da Petrobras foram isentados de punições por passadina nesse julgamento que eu falei agora há pouco, que o Nestor Cerveró vai ter que, ele e o Sérgio Gabrielli vão ter que pagar 260 milhões por supostamente terem sido responsáveis por parte do prejuízo no negócio de passadina, tá? Os ministros entenderam que os dois referendaram uma carta de intenções, da qual a Petrobras aceitou e tal. Mas alguns dos executivos não foram condenados por este item, 10 executivos. Aí entra o que nós estávamos falando. A ex-presidente da companhia, que era Maria das Graças Foster, os ex-dirigentes da Petrobras América, Gustavo Tardim Barbosa e José Orlando Melo de Azevedo, os ex-diretores Guilherme Barbaça, que era o financeiro, Jorge Zelada, lembra do Jorge Zelada, que cuidava da parte internacional, o Paulo Roberto Costa foi inocentado, Renato Duque foi inocentado, Guilherme Estrela foi inocentado e o gerente jurídico Carlos César Borromeu de Andrade, além do próprio Gabrielli, tá? Foram inocentados nesses itens, tá? Mas esses caras que estão envolvidos total, mas é um absurdo da justiça. Pois é. Porque a Jéssica falou, isso não existe. O Collor foi condenado alguma vez, hein? O tribunal vem aqui dar uma explicação pro telespectador. O Collor foi condenado alguma vez? Porque foram esses caras que fizeram o negócio, eles que ganharam. Mas o tribunal não... Tá, mas o tribunal é assim, então o negócio é roubar e ter amigo no tribunal, então. Isso é uma coisa disparatada. É um absurdo isso aí. São essas coisas que deixam a gente indignado, Esse povo tem que tomar uma iniciativa e fazer alguma coisa e terminar com essa operação logo. Agora, dona Magda, sim, senhor Mário Barcelos, governo da Venezuela ofereceu 5 milhões de dólares para as vítimas das chuvas no Texas. 5 milhões de dólares. O governo da Venezuela oferecendo? Mas eu não entendo isso. Mas eu não entendo como é que é a Venezuela, que não tem dinheiro para nada. Não tem papel higiênico. Não tem papel higiênico, não tem leite, não tem absolutamente nada. Oferece 5 milhões de dólares. Não. A fundo perdido. Os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Se contradizendo, né? Não, isso aí eles querem mostrar ao mundo que eles são bons, que eles são benévolos. É alguma coisa parecida com isso. É um golpe político. E aquela procuradora, que nós falamos muito no decorrer da semana passada, está com provas de que ela foi ameaçada de morte e que existe uma ordem para matá-la se ela pisar em solo venezuelano. Ela está no Brasil ainda? Não, ela já está na Costa Rica, em São José, que é a capital da Costa Rica. É impressionante isso, as denúncias que ela faz contra o presidente Maduro, que teria recebido só numa comissãozinha 10 milhões de dólares. Eu acho pouco, aqui no Brasil você recebe 20, 30 milhões de dólares. Dá mal. Agora, querer oferecer 5 milhões de dólares para as vítimas da enchente do Harvey. Isso para mim é uma jogada de marketing para sensibilizar o povo americano e pressionar o Trump a cortar as sanções, que a Venezuela está sofrendo muitas sanções americanas. E continua ainda em discussão a reserva de cobre da Amazônia. Mesmo que seja uma liminar, a decisão é de caráter liminar, a Justiça Federal do Distrito Federal, nessa quarta-feira, acolheu parcialmente uma ação popular que foi impetrada contra, obviamente, o ato do governo, acolheu parcialmente a ação popular contra o decreto de Temer. Então, a ação pediu a suspensão imediata de qualquer ato que pretenda extinguir a reserva essa nacional do cobre associado, chama RENCA. Quanto isso, todo esse episódio da Amazônia, eu vou fazer uma declaração pessoal minha, que 99% das pessoas não vão concordar. Mas ela tem um fundamento histórico que o Mário pode analisar isso aí. Mário, quando aconteceu a Revolução Industrial no planeta, o que aconteceu na Europa? O que aconteceu? Eles devastaram todo o meio ambiente na Europa, os ingleses atrás do mogno, madeira, tudo, carvão. A Europa ficou devastada. O
que era o pulmão da Europa? A América do Sul. O que era o pulmão do mundo? A Amazônia. Agora o Brasil não pode fazer nada no território dele em prol de um crescimento econômico, porque o europeu tem que respirar o nosso ar e ele não paga isso. Paga-se a dívida externa brasileira. Uma vez os militares tinham uma colocação até que não deu sequência. Se os países desenvolvidos, o G7 no caso, pagassem a dívida externa brasileira, nós íamos deixar a Amazônia intocável. Agora, não tocar na Amazônia, para eles respirar o nosso gás carbônico, a nossa floresta, que impede o nosso desenvolvimento, eu não acho justo isso, Mário. Mas é a extinção de muitas espécies de animais. Mas isso é o papo deles. Eles lá na Europa não tem nem raposa. Mas os Estados Unidos não destruíram todas as florestas? Sobrou as sequoias lá. Exatamente, destruiu tudo. Eles não tem tudo. Não tem nem puma, não tem mais nada nos Estados Unidos. O Brasil tem que ter onça, tem que ter índio, macaco, tudo, para eles respirarem na Califórnia. Eu não acho justo isso. Eu acho que nessa eu tô com o Temer. Inclusive, o Flávio de Rapão da Canoa está dizendo aqui, ó, alguém viu alguma nota da Marina, a Marina Silva, né? Ou do Partido Verde sobre a exploração mineral em reserva indígena na Amazônia? Não, eu não vi nada. Mas a AGU, a Advocacia Geral da União, diz que vai recorrer da decisão. Sim, é caráter liminar, né? Ô, Marne, tem uma telespectadora aqui dizendo que charcutaria não é loja de bebida. Não, eu comprava lá, eu morava lá. Com charutaria, eu acho. Não, ele falou charcutaria. Charcutaria. Eu vi aquela... Tá dizendo que é uma loja aqui, ó. Arte e os processos de preparar produtos feitos à base de carne ou de miúdos de porco. Mas vende também... Fiambres, embutidos, defumados e tal. Mas vende também bebidas alcoólicas. Qualquer loja vende. É um cara extremamente culto. Aqui... Não tem o que 180, da esperteza, da inteligência, do reflexo mental. 180. Da sagacidade. Deve ser muito mais. O QI dele deve ser muito maior. Não é mais assim que nem você está falando. E vou dar o endereço. Seguinte, por que tem essa palavra embutido? O que tem a ver o salame com embutido? Porque ele é um embutido, ele é coloca embutido dentro numa da tripa. Numa tripa. Coisa nojenta. Mas é uma coisa embutida. Então faz essa operação. É simplesmente porque é uma coisa embutida. Literalmente. Eu vou dar o endereço. Fica ao Largo do Rato. O que é isso? A charcutaria. Ao Largo do Rato, na cidade de Lisboa, junto à sede do Partido Socialista e de frente uma estação do metro, porque lá não é metrô, lá chama-se metro, porque vem de metropolitana. É no Chiado? Não, o Chiado é um bairro da Alta, esse não é na Alta. É no final da Avenida da Liberdade, na outra rua, Berchamp, o nome dessa rua. Muito bem. Que vai dar na Rua das Amoreiras e na Pedro Álvares Cabral. Não adianta nada. Eles não sabem, nunca vão. A maioria ninguém vai pra lá? Não. Muita gente vai. O turismo brasileiro descobriu Lisboa novamente. Sim, Lisboa é uma cidade maravilhosa. É maravilhosa. Vai pra Alta lá, vai ver os fados. Olha, Marli, me apaixonei por uma cantora de fados. Não quero... Como? Eu me apaixonei por uma cantora. E aí, te apaixonasse, ia lá pra assisti-la cantar? Como é que é? Ou chegaste a ter, assim, por uma cantora de fado. Foi uma paixão platônica? Platônica? Não. Vamos deixar aí. Não, conta alguma coisa. Aquela paixão que não tem nada, não ganha nada. Foi correspondido? Eu invisto quando eu sou correspondido, porque eu só senti que eu não sou correspondido. Naquela época, hoje já. Virginiano, sentiu que não é correspondido? Hoje a frase do dia que o horário permite, eu não vou citar o nome, porque a Magda é amiga dele também, eu já tenho um grande amigo meu, ele me disse que a coisa mais imprevisível no planeta não é um pitbull, não é um leão na rua, não é um leopardo, é o corno. Porque tu não sabe, nunca um corno é igual, ele estuda corno faz 10 anos, esse meu amigo. Ele estuda? Nunca, o comportamento do corno, Jéssica, é sempre imprevisível. Corno, é a pessoa traída. É imprevisível, ele pode abraçar o cara, que legal. E a mulher? Ou vamos dar um tiro no cara. Não, e a mulher, quando a mulher trai. Eu tenho uma amiga minha, que a Magda conhece, que ela botou fogo no apartamento, o Nildão, te lembra? Mas o Nildão, uma mulher muito bonita, que era uma maneca que tinha em Porto Alegre na década de 80. Ela descobriu que o cara saiu com a mulher, ela foi uma hora que ele não estava, ela botou fogo nas cortinas. Você quer botar fogo no apartamento?
Tu imagina os píncaros da loucura que esse não deixou ela. A mulher com ciúmes é uma coisa perigosa. Esse cara deve ter aprontado muito pra essa mulher. Tu tinha que escrever um livro de memórias. Não, mas depois tu te muda pro Iêmen, Aí né? tinha que sair. Não, o problema do Chicão, ele poderia... Mas não citei nomes, vai. Mas ele cita nome, Mas não. não, Mas agora não. Mas no agora livro nada. queria citar. O meu advogado... Tá, mas depois ele cita nomes, lança o livro e cita o Iêmen. Meu advogado brilhante, Gustavo Vitorino, está sendo exposto na espreita e diz, mas nunca cita nomes. No aviário. Ele até pode, né, citar os nomes, só que perante a autorização mas tem uma coisa, né? Tu contar o babado e não poder dizer... Dona Magda. Não tem a menor graça. A mulher foi tacando fogo, agora vai dizer que A história, eu saí com a Sharon Stone, posso contar? Então eu quero sair. Isso aí. Você com o Raymond, posso contar? Eu gostaria de ver a cena. Eu gostaria de ver a cena do senhor Gustavo Vitorino apresentando a conta dos honorários advocatícios para o senhor Chicão Toffani. É uma Tu não vai ver, porque nunca isso vai acontecer. É uma vida. Tu não vai ver, nem me pede para fotografar, para registrar, porque isso não vai acontecer. Porque esse não vai apresentar e aquele não vai receber, entendeu? Imagina qual seria a lista dos honorários, porque todos os dias o Chicão pede algum auxílio pro Vitorino. Como é que ela sabe? Seria informações privilegiadas. Eu acho que ela tem muito interesse. Eu acho que essa não tem mulher é interesse nenhum. Eu só falo do que eu ouço aqui nos bastidores entre os meus colegas. Eu ouço muito ele debater com o Vitorino. Vai ficar atento às coisas. Não, mas ela é uma mulher que está encaminhada. Acho que o casamento dela sai até o final do ano. Eu acho que o cara... E a separação sai em 2020. Eu acho que até o fim do ano o cara pula fora. Deus te ouve. Ela que disse que o cara pula fora. Atenção. Brincadeiras à parte. Como o Cris Martin. No último namoro da Jéssica, eu ganhei a aposta. Não ganhou nada. Então, Não, Bob, você fala do passado. Esse programa a gente só fala daqui para frente. Parou, nada. Tô bem, hein? Vamos parar de expor a vida das pessoas. então, atenção todo mundo. Olha aqui, ó. Falando em informação. Vai lá. Parou? Falando em informações. À medida que o tempo vai passando, eu vou recebendo aqui algumas perguntas das pessoas que vão tomando conhecimento. Realmente, nós falamos há um pouco tempo atrás aqui no programa sobre o falecimento do Ricardo Aroni, professor Ricardo Aroni, o nosso colega de bancada do programa. Ele sentava aqui na ponta, né? O programa que nós fazíamos antes de ter o nome de Atualidades Pampa, do tempo do Clóvis Duarte, depois mesmo aqui comigo. Um querido amigo, um querido colega, um grande músico, professor da PUC, um grande escritor na sua área de direito, um parceirão querido, pai do Felipe, deixou muita gente triste. Ele realmente estava com um câncer, descobriu em pouco tempo, muito agressivo. Eu te juro que eu não perguntei, mas ele fumava muito e ele tinha dores nas costas. Então, certamente era um câncer de pulmão que levou o Ricardo Aroni em pouquíssimo tempo. Tem dois tipos de câncer. Nessa última semana ele estava no UTI. Que a minha mãe faleceu foi o adenocarcinoma. O que o Steve McQueen morreu em 30 dias foi mesenterioma e muito agressivo. Ele te larga metástase em todo o corpo, não existe um mês. Faleceu nesta quarta-feira, no início da tarde. Ele está sendo velado no cemitério São Miguel e Almas, na Capela B. Amanhã, nesta quinta-feira, a partir das 6 horas da manhã, o velório e o enterro é às 11 horas da manhã desta quinta-feira. Nós estamos realmente muito tristes, mas eu sem só dúvida posso dizer alguma, uma coisa dele. E os nossos sentimentos aos seus familiares, em especial ao Felipe, filho dele, que é um menino ainda, um adolescente querido, muito inteligente, certamente será. Eu posso dizer em público, eu era fã dele, do estilo dele, um cara extremamente
extremamente transado, um cara que foi minha fonte inspiradora de muita coisa, sabe? Mas eu posso falar de uma coisa de alegria? Deve. Eu vou falar de Jéssica Weber. Ontem no nosso coquetel... Olha só, agora eu virei assunto, virei pauta pro programa. Mas é uma coisa divertida. Um ex-patrão teu, dela, meu amigo, agora vereador, disse que eu sofri o mesmo mal teu. Eu trabalhei com Jéssica Weber. Também se apaixonou. E não tive chance nenhuma. Luciano Marco Antônio, vamos dizer o nome dele. Tá bom. Eu não ia dizer o nome dele, mas é um cara muito legal, um dos melhores vereadores de Porto Alegre, hein? Não, ele é um... E diz que a Jéssica é profissional, não tem pra patrão, não tem pra cara boa pinta que nem eu, não tem pra cara com grana, não tem nada. Depende do cara boa pinta, né? Mas eu não Até que enfim alguém, né, para dar um relato. Diz que Jéssica, ela escolhe o namorado. Tá certo. E segundo a Cris, as escolhas não têm sido muito boas. Mas é um problema Agora a escolha acabou. O problema é dela. Mas diz que não vai muito tempo. Isso é um problema de foro íntimo. É que acontece o seguinte, né? Enquanto a gente não encontra o certo, a gente se diverte com os errados. Isso aí, Jéssica. Era o que acontecia comigo. Infelizmente, eu conheci pessoas erradas e hoje eu acertei, graças a Deus. E se tudo der certo, acredito e também desejo que o Chicão disse, que eu case. Ela vai casar. Diz que ela vai casar, mas diz que vai se separar. Também. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas hoje eu tô pensando. Depois da lua de mel, igual o filme aquele. Quem vai ficar com o Poli? Bom, eu acredito que nada é eterno, né? Então, separar isso que pode ser daqui a 50 anos, então tá de boa. É, isso aí. O que não tá muito de boa é a relação do Poder Judiciário, da Frente Parlamentar de Segurança Pública Municipal, com a Cidade Baixa, com os frequentadores da Cidade Baixa, pois esta Frente Parlamentar de Segurança Pública Municipal vai encaminhar um pedido para que o Judiciário acompanhe fiscalizações em bares e restaurantes no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ainda nesta quarta-feira aconteceu uma audiência pública reunindo membros interessados em discutir este tema na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E durante esse encontro, este grupo definiu que vai solicitar ao Poder Judiciário um maior engajamento do próprio no que tange a fiscalizações. A vereadora que está responsável por essa frente parlamentar é justamente a vereadora comandante Nádia Gerhardt, que é do PMDB. E ela não descarta, inclusive, a ideia de solicitar ou ter a iniciativa de solicitar que membros da Justiça acompanhem este ato de fiscalização. Ela já tinha, eu me lembro quando eu falei aqui no programa, quando do lançamento dessa frente parlamentar. E esse pedido também vai ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal, para que esse Executivo Municipal participe mais dessas reuniões da frente parlamentar e também junto ao Judiciário, porque não há mais condições de continuar aquela situação que envolve bombeiros, envolve PTC, envolve a sociedade. Está muito complicada a situação da Cidade Baixa. Muito complicada e cada vez se complica mais, porque os moradores eles não têm nenhuma resolução do caso e eles acabam ficando... As pessoas não conseguem dormir mesmo. Não conseguem. Eu, graças a Deus, eu moro em uma parte da Cidade Baixa mais afastada. É quase centro histórico. Quase no centro histórico. Então eu não sofro deste barulho, só quando eu tenho carnaval de rua. Né? Agora eu acho, mas dessa história de barulho não dormir, toma um diazepam, tu dorme. Mas não é solução, né, Chicão? Mas não adianta, no mundo moderno tá difícil dormir. Essa questão da Cidade Baixa é muito complicado, porque fechar à meia-noite, realmente... tu acaba com o comércio. O comércio prejudica os comerciantes e não é só porque, quer dizer, por que eu tenho que tentar organizar meu pensamento? A verdade é que para a cidade também é ruim a cidade, porque uma cidade um lugar que funcione à noite, uma boemia, é importante na cidade. Claro, mas que nós temos duas ruas, dois bairros muito boêmios em Porto Alegre. E se acabar então, não funcionar, eu te pergunto só uma coisa. O Mário vai agora me censurar se eu estou dizendo a verdade. Em Buenos Aires tem Palermo Viejo.
que é o Palermo Freud, intelectual, lê, livraria, papá. Palermo Sorro, que é um Palermo descolado de moda. E Palermo Hollywood, festa 24 horas por dia. Sim. Tem gente que mora. Tem uma praça que não para os barzinhos. E é segunda, 24 horas por dia. E não tem nada que vai fechar a praça lá. Não vai fechar aquele bairro. É uma atração turística aquele bairro. A Cidade Baixa é uma atração turística. Quem vai para a noite? Eu não vou, mas é legal, é necessário. É como a Vila Madalena em São Paulo. Veja o imóvel e vai morar. Mas tem muita reclamação lá, hein? Sabe? Mas no Cristal não tem problema. Olha, mas não sei se vai adiantar reclamando. É difícil. Essa coisa de fechar meia-noite. Se fechar a Cidade Baixa, vai dar o efeito dominó. Vão fechar Padre Chagas, Fernando Gomes e vão encontrar outro lugar para ser o novo bairro Boêmio. Não pode acabar com a cidade. Mas estão acabando. O problema é a desvalorização dos imóveis também. A pessoa, vou embora daqui, vou botar à venda meu apartamento. Mas aqui eu não quero morar. Quem é que vai querer morar no lugar? Quer dizer, a gente tem que olhar os dois lados também. Mas aí é uma solução difícil, né? E são muitos anos, né, Jéssica? Tu que mora ali, que fica essa coisa, e vão fazer isso, vão fazer aquilo. Muitos anos. Várias alternativas já foram, né, impostas pelos donos dos estabelecimentos, de fechar, de tirar as mesas das ruas, isso nos bares, né, até as 2 horas da manhã, só que isso não resolve o problema. Eu acho que o que precisa é de babás na rua, porque o problema mesmo é a muvuca e a bagunça que as pessoas que não respeitam os moradores fazem nas ruas. Mas eu acho que isso aí faz parte da Cidade Baixa. Sem ser na Cidade Baixa. Não, mas a falta de respeito, eu acho que não. É só na João Alfredo? Respeito, eu acho que não. A maior parte é na João Alfredo, mas na Lime Silva também tem. É a falta de respeito, a criminalidade, o excesso. Tem toda a cidade. Pois é, mas tem que conter, tem que conter isso, né? Mas tem uso de drogas na rua também? Tem. Teve uma Cidade Baixa virou um grande ponto. E sexo, e rock and roll, e tudo. Mas a solução não é fechar os estabelecimentos. Pois eu acho que não é punir os estabelecimentos. Não é, porque eu acho que se fechar os estabelecimentos, as pessoas vão para lá. A Cidade Baixa, ela é tão injusta. Vão ficar na rua ainda. Porque me parece que dentro dos estabelecimentos não tem gente. Agora, Magda... Falar nisso, nós temos que ir embora. A Cidade Baixa tinha um bairro chamado Santíssimo. Nós vamos voltar a falar da Cidade Baixa amanhã, tá? Beijo. Durmam enquanto não tem barulho. Durmam, beijos.